Há muitos desastres nucleares, alguns são muito conhecidos, outros são pequenos, outros são mais obscuros. Então, esse mapa nos mostra uma parte de alguns dos desastres que aconteceram, são círculos vermelhos neste mapa. É claro que há muitas usinas nucleares e outros equipamentos nucleares que estão operacionais agora no momento, e eles causaram problemas de longo prazo. Então, as coisas podem dar muito, muito errado. Essa tabela vem de um documento que eu produzi, e foi publicado no Jornal de Medicina. Então, houve muitos artigos em relação ao desastre em Fukushima e também situações que ocorreram em Chernobyl e alguns desastres equivalentes. Então, aqui nós temos 5 dos mais sérios acidentes e desastres que aconteceram. Um nos Urais, que aconteceu na década de 50, Windscale no Reino Unido, Three Mile Island nos Estados Unidos, Chernobyl e Fukushima. E essa tabela vai te levar algum tempo para estudá-la, porque ela vai te revelar o que aconteceu em cada um desses acidentes de forma geral e o que aconteceu com a população que foi exposta a isso. Então, há muitas formas que os desastres nucleares podem causar danos. O maior deles é altíssimos níveis de radiação, exposição a essa radiação. Principalmente os funcionários estarão expostos a esses riscos e até morte também. E também o estresse psicológico que ocorre naquele momento, a evacuação, quando o acidente está ocorrendo. Também temos consequências a médio e curto prazo, depressão, de ter sido removido da sua própria casa. Consequências psicológicas a longo prazo estão aqui na parte de baixo do slide, porque os riscos de exposição também levam à geração de câncer, casos de câncer. Então, muitos dos sobreviventes podem ter a consequência de ter problemas cardíacos, problemas cardiovasculares e também, como eu mencionei anteriormente, tem o grande risco a longo prazo de ansiedade, depressão, estresse pós-traumático também. E, mais uma vez, a partir dessa mesma ideia das grandes consequências que podemos ter devido a desastres nucleares, aqui está uma lista de que a morte também faz parte dessa lista aqui, e também ocorreu por causa da exposição à radiação em Chernobyl. Então, algumas preocupações, alimentos contaminados, então pessoas que podem ter ficado expostas, crianças que foram expostas. Então, por favor, pensem no que pode acontecer depois de um desastre nuclear. Não só pensem na radiação e nem no câncer, porque normalmente a gente foca nesses dois, mas tem muito mais que isso. Novamente, a gente voltando ao Lancet e essas lições aprendidas, esse diagrama aqui, ele mostra para todos nós os elementos do que poderia acontecer com um desastre nuclear. E depois, o que é necessário para que nós possamos gerenciar esse desastre, desde o monitoramento até lutar, combater como as pessoas são expostas a isso, dar iodo para que as pessoas se protejam de problemas na tireoide, as crianças, outras situações, como fazer a descontaminação, como ajudar o pessoal que presta serviços, então estar preparado. Há muito nesse diagrama que simplesmente sinaliza que há muito a ser feito quando ocorre um desastre nuclear. Então, vamos agora voltar ao desastre de Fukushima. Infelizmente, foi uma ocorrência muito infeliz que reflete a convergência de um terremoto, um tsunami e depois as falhas das salvaguardas que existiam lá em Fukushima. Então, aqui nós temos uma oportunidade para que nós possamos melhorar no que aconteceu depois de Chernobyl. Então, Fukushima, assim como em outros lugares,
nucleares, houve algumas preocupações sobre as consequências psicológicas, o estresse. Cada cultura tem uma forma de lidar com esse estresse de uma forma diferente. Então, eles continuam sendo fatores importantes e são importantes no Japão. Então, o que aconteceu? Eu já mencionei anteriormente, houve uma falha no sistema de refrigeração, a eletricidade do gerador alternativo não funcionou, houve a inundação dos geradores, a inundação do reator. O césio 134, 137, é claro que o iodo também afetaram as glândulas da tireoide, então mais de 150 mil pessoas foram evacuadas, muitos nunca puderam voltar para suas casas, também tivemos desafios imediatos que aconteceram, outros desafios, e que nós podemos analisar agora mais friamente depois de alguns anos passados. Então, é claro que os esforços de contaminação, todos os desafios que nós tivemos lá na usina, como conter a água, grandes quantidades de água. É claro que as pessoas ainda estão fora dos seus lares, então eles estão em acomodações não tão boas. Então, assim como em Chernobyl, em Fukushima, a maioria dos funcionários foram altamente expostos, eles tiveram problemas trabalhistas por causa dessa exposição. E fizemos um estudo pós o acidente sobre a limpeza. Estamos tentando encontrar as consequências adversas, outras consequências adversas da exposição. E em Fukushima, como em Chernobyl, o grupo mais exposto foram os funcionários daquela usina nuclear. Então, o problema da exposição também é o câncer. Nós temos formas de acessarmos os riscos, dando um certo entendimento, o que as pessoas estão, como podemos calcular os efeitos da radiação no corpo. A gente entende os riscos de câncer que estão ligados a um certo tipo de quantidade de radiação, e nós também podemos projetar quantos mais casos de câncer podem ocorrer. E nós sabemos que não há um nível seguro de radiação. Então, qualquer exposição à radiação causa riscos, problemas, câncer. Então, a gente tem ferramentas para analisar o fardo do câncer. Então, algumas pessoas, por exemplo, tiveram altíssima exposição, mas, felizmente, a população em geral vai ter uma menor exposição porque a radiação foi diluída depois da usina, mas tem um fardo a mais para toda a população. Então, um câncer que nos preocupa bastante é o câncer da tireoide, e por causa do excesso de ingestão ou de exposição ao iodo. Então, esse slide mostra o nosso nível de câncer de tireoide na Ucrânia. E o que eu quero que vocês percebam é que na Bielorrússia você tem isso ocorrendo 5 anos após o acidente, depois do desastre. Então, o câncer não ocorreu logo em seguida, mas a curto prazo, a médio prazo, mas graças a Deus essa curva já está caindo. Mas com o Fukushima, o desastre de Fukushima, essa é uma das nossas preocupações. Então, a gente dá uma olhadinha nessa detecção do câncer de tireoide. Então, essas crianças que moravam perto de Fukushima, teve essa detecção, as crianças foram submetidas a um ultrassom, exame ultrassom, para tentar encontrar massas de câncer na tireoide dessas crianças. Tumor. Então, alguns tumores foram encontrados lá a um curto período após o desastre. Mais de 300 mil crianças foram avaliadas, examinadas, adultos também. E agora nós temos... Então, esses são alguns dados sobre a radiação e a exposição à radiação e também o diagnóstico dos casos. E, novamente, vocês podem ver, muitos dos casos são pessoas que ainda são bastante jovens. Então,
essa primeira onda de testes e exames, nós encontramos tipos de câncer, mas teve uma comparação que não foi tão boa. Recentemente, publicou-se nesse jornal dados desses exames. Então, eles deram uma olhadinha nos dados de acompanhamento. Então, nesse artigo, eles analisaram aquelas pessoas que tiveram resultado negativo no primeiro exame e fizeram o segundo exame. Então, isso aqui são os dados, e essa tabela é bastante complicada. Então, o que ele mostra aqui é que as taxas de câncer de tireoide nas crianças, nesse ponto aqui, em 2014 e 2015, parecem ser maiores do que eles deveriam ser. Então, o câncer da tireoide é uma doença bastante rara. Então, se de fato a gente pegar a taxa do que vai ser em Fukushima, fazendo uma comparação no Japão de forma geral, isso sugere que as taxas estão em torno de 30 vezes mais altas. Então, isso aqui mostra as taxas em áreas diferentes. Você tem aqui a área mais próxima, a área menos contaminada e comparada em relação à população geral do Japão. Então, parece que houve um aumento nessa primeira analisada, mas é uma preocupação. A OMS fez relatórios sobre as consequências de saúde. Então, quando a gente usa essas ferramentas de avaliação de risco que eu mencionei, existem estimativas de que haverá mais casos de câncer, mesmo para aqueles que tiveram doses maiores de radiação, e as pessoas que foram expostas na infância terão os maiores problemas, e os funcionários também terão o maior risco de câncer. E a saúde mental, os impactos psicológicos que o acidente teve nas pessoas podem ter grandes consequências. E nós fizemos um relatório trabalhando junto com a Green Cross, tentando ter uma noção de quantas pessoas foram expostas àquela usina. Então, como uma consequência do desastre, da radiação, então você poderia, de um lado, falar o seguinte: muitas pessoas foram expostas, pessoas ao redor do Japão se preocupando com o tipo de exposição que eles tiveram à radiação devido ao desastre, mas, por outro lado, o que nós tentamos fazer é para aquele monitoramento da radiação que, de fato, eles foram expostos. Então, nós usamos mapas de como o tanto da radiação, a nuvem de radiação viajou depois do desastre. E isso é o que aparece nesse mapa aqui, nesse slide, nessa cor mais clara, nesse azul mais claro. Então, de fato, chegou até Tóquio. A dose estava bem mais baixa, né? É claro. Devido à dispersão do que perto da usina. Em Fukushima, nós tivemos o nível mais alto, então é claro que as taxas de exposição estavam mais altas naquela região vizinha. Mas se a gente colocar todos esses números juntos, os nossos números são... Então, as pessoas expostas à radiação extra poderia ir até 32 milhões de pessoas expostas. É claro que muitas pessoas foram evacuadas. Então, os problemas que não são relacionados a câncer ou são psicológicos terão consequências para a saúde enormes. Então, deixe-me agora concluir falando sobre alguns recursos, alguns relatórios que estão disponíveis online. E eu também vou pedir para que vocês deem uma olhadinha nesse Lancet, nessa edição aqui do Lancet. É um jornal médico que tem uma importante série de artigos que foram publicados sobre o acidente de Fukushima. E, de forma geral, você vai encontrar mais fatos científicos, e é claro que você pode colocar isso nessa apresentação. Infelizmente, eu não pude comparecer aí em Brasília para fazer essa apresentação pessoalmente, ao vivo, mas se eu puder auxiliá-los de qualquer forma, se vocês precisarem, por favor, me contatem.